Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Cabuloso sobre o Fluminense, 2-0 no Maracanã. Os gols do Cruzeiro marcados pelo Fabrício Bruno numa assistência do Matheus Pereira e o segundo gol do Caio Jorge também com uma assistência do Matheus Pereira. Jogou muito o Matheus Pereira e novamente aí o Caio Jorge deixando o dele. Vitória merecida do Cruzeiro, mas o Fluminense também jogou muito bem. O Fluminense mandou 3 bolas na trave, pessoal. Agora é aquele negócio, né? O time que costuma ser campeão, normalmente ele joga bem e ainda tem sorte. E foi o que aconteceu com o Cruzeiro hoje. Jogou bem, mereceu a vitória e ainda contou com a sorte aí de 3 bolas na trave que o Fluminense teve. Vamos aí trazer o Everton Guimarães, o pilhado, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Cruzeiro e dos grandes clubes do futebol aqui de Minas você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos para o vídeo e logo depois eu trago a classificação atualizada do Brasileirão com o Cabuloso na liderança. O Fluminense não é o Chelsea não, meu filho, é o Cruzeiro mesmo, viu? Olha só, com todo o equilíbrio e com toda a coerência, que aliás não me assistem, mas se esse Fluminense aí foi nosso melhor brasileiro lá nos Estados Unidos, o Cruzeiro é campeão mundial, né? Porque foi um latifúndio de eficácia mais uma vez. Aliás, posse de bola pra quê, né? Se existe eficácia, né? Como o Cruzeiro demonstrou claramente. E essa vitória que gerou a liderança do Cruzeiro aí, ela fica ainda mais doce, mais gostosa, por causa dos resultados da rodada, porque deu tudo certo, mas dependia do Cruzeiro fazer a parte dele, e o Cruzeiro fez, aliás, muito bem feito. Sobrou contra o Grêmio no final de semana e venceu o Fluminense com imensa inteligência e autoridade. Eu sinto a cada dia mais o dedo do Léo Jardim. Ah, mas sinto. Gente, o Cruzeiro joga um futebol que é altamente consistente, aliás, o mais consistente do país, e ninguém pode negar. O jogo do Cruzeiro tem funcionado muito bem em todos os processos. É por cima, é por baixo, é com a bola, é sem a bola. Quem entra no time responde muito bem, um correndo pelo outro o jogo todo. E a resposta daquele que é nosso melhor currículo, entre todos os treinadores que já passaram pelo Brasil, estou falando de currículo, que é o Léo Jardim, a resposta tem sido muito efetiva, gente. É impressionante. O Cruzeiro é favorito, sim senhor, a conquista do título brasileiro. Começou a temporada, eu pelo menos acreditava, num Cruzeiro brigando ali no G6, mas tá passando geral a biloca, dentro e fora de casa. Estão contando com reforços que ainda vão chegar. E com o futebol tão robusto que está sendo apresentado, não tem outro caminho. O Cruzeiro é claramente um dos favoritos, se não atualmente o grande favorito. E ainda tem Copa do Brasil, onde esse sistema de jogo do Cruzeiro aí funciona muito bem, hein? Muito bem. Aliás, funciona bem e é o maior ganhador da história da Copa do Brasil. Resultado de campo, repito, é reflexo direto de um clube que tem sido muito bem gerido, muito bem cuidado pelos seus donos. Pedro Lourenço e Pedro Júnior estão mostrando como se deve gerir uma SAF aqui no Brasil. Aliás, são donos apaixonados que cuidam muito bem daquilo que eles amam. Beijo na alma. Cruzeiro líder do Campeonato Brasileiro e que momento foda. Na boa, porque o torcedor cruzeirense ele passou por maus bocados. Virou página policial na mão de um bando de dirigente corrupto. Passou pela Série B por alguns anos, virou chacota dos rivais. E agora essa volta por cima do Cruzeiro é muito foda. Jogando bola, ganhando do Fluminense dentro do Maracanã, com o artilheiro do Campeonato Brasileiro, e tem que chamar atenção para 3 fatores. Primeiro, a torcida do Cruzeiro, que foi foda nesse período todo, continuava lotando o Mineirão, continuava acreditando que o clube ia mudar de patamar novamente. Depois o Pedrinho comprou o Cruzeiro, fez investimentos surreais que deram errado a princípio. O cara não abaixou a cabeça, continuou acreditando, demitiu o Dudu e colocou o futebol na mão do outro fator que tem que ser muito elogiado, Leonardo Jardim.
O que esse cara, junto com o Pedrinho, fizeram com o Cruzeiro é muito grande e é muito maneiro de se ver. Porque pro torcedor que estava acostumado a levar pilha de rival, a ver o seu clube numa fase que ele não via há muitos anos, porque o Cruzeiro é gigante, esse torcedor hoje pode voltar a ter orgulho do time e do futebol que o time mostra com o Leonardo Jardim. Um cara que chegou, botou Gabigol no banco, dispensou Dudu, fez o Cruzeiro virar um time. E hoje, o Cabuloso, como chama a sua torcida, assume de novo a liderança de um campeonato brasileiro. Que momento foda! E é isso que eu falo. Pro torcedor de clubes que estão na lama, acreditar. Porque tem time que tem torcida gigante, tem como sair do buraco e o Cruzeiro é prova disso. Jogo e traz os detalhes pra gente. Vitória do Cruzeiro, o novo líder. Mesmo assim, Gé, o gostinho de despedida aí. Boa noite. Exatamente, Isa. Boa noite, um abraço para você, para o Léo, para todo mundo que acompanha o programa. Antes da bola rolar, né, na programação a gente falava que era um jogo de reencontros e despedida também. Isso porque o Fluminense volta a atuar no Maracanã após ser semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, reencontra o seu torcedor após deixar a competição. O elenco se representou na segunda e até então só treinou para essa partida de hoje, mas também foi um jogo que contou com a despedida do John Arias, né? O colombiano está de fato deixando o tricolor carioca. De qualquer forma, o Fluminense, né, atuando diante da equipe do Cruzeiro para mais de 45 mil torcedores presentes aqui no estádio e se mostrando diferente do que apresentou, por exemplo, nos Estados Unidos, né? O primeiro tempo bem abaixo do time do tricolor carioca, que só deu o primeiro chute a gol aos 39 minutos do primeiro tempo com o Thiago Silva, que arriscou de cabeça, na verdade não foi nem chute, né? Mas ele arriscou uma finalização e levou um certo perigo. Até então, o Cruzeiro já estava vencendo por 2-0, né? Gols do Fabrício Bruno de cabeça e também do garoto Caio Jorge, que mais uma vez fez uma grande partida, dessa vez aqui no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. O Cruzeiro claramente veio para jogar no erro da equipe do Fluminense, forçando esses erros, né? Encontrou essas possibilidades no segundo tempo. O técnico Renato Portaluppi resolveu mexer no ataque. Soteldo vinha mal na partida, né? O torcedor, inclusive, vaiando muito ele durante o jogo. O Renato ele opta por jogar com 2 zagueiros essa noite, diferente do que a gente via também no Mundial, né? Em algumas oportunidades, 3 defensores jogando. Muda um pouco o esquema, coloca 3 volantes no meio-campo, 3 jogadores de ataque, o Soteldo com o Arias e o Germancano. E aí ele resolve mudar, coloca em campo o Keno, colocou também o Everaldo no lugar do Cano, buscando ali um pouco de reação. O Fluminense ainda leva um certo perigo, mas esbarra muito também, é claro, no grande goleiro da equipe do Cruzeiro, né, o Cássio, fazendo defesas importantes e também pelo menos 2 bolas na trave, pelo menos foi o que eu contei no finalzinho do segundo tempo, né? O Lima e também o Freitas conseguiram colocar 2 bolas no travessão, então o Fluminense também não esteve com sorte essa noite. Um placar de 2-0, um Flu que ainda tem menos um jogo, né, na tabela de classificação, mas que precisa voltar a mostrar aquele futebol que mostrou nos Estados Unidos, porque o torcedor tinha colocado o sarrafo lá em cima, né, e ver um Flu apático, por mais que seja diante do agora líder do Campeonato Brasileiro, deixa aquela pulga atrás da orelha, uma preocupação. Afinal, no final de semana, aqui no Maracanã, nós teremos Fla-Flu, né? Então o torcedor tá ali um pouco ainda com o pé atrás, querendo ver aquele Fluminense da Copa do Mundo de Clubes. É isso, Léo. Se o Fluminense conseguiu competir na cabeça do torcedor contra esses times europeus de alto escalão, por que não vai conseguir competir no Brasileirão? E aí daqui a pouco a Jéssica vai falar, e sem o cara que é o craque desse time, as coisas podem piorar ainda mais. Mas eu acho bom o torcedor do Fluminense voltar à realidade. Aquilo foi um campeonato por mata-mata muito específico. Voltamos ao Campeonato Brasileiro, em que o Fluminense não é candidato ao título. Para mim, nem é um time que talvez figure entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Não tem elenco para esse tipo de coisa. Uma derrota para o Cruzeiro, agora líder do Campeonato Brasileiro, pode ser doída, mas não é um resultado anormal para o que é o campeonato que o Fluminense pode disputar.
O Fluminense teve 28 finalizações, bastante coisa. A gente não assistiu aqui boa parte do segundo tempo. A Jéssica acompanhou o jogo todo, mas foi um time que, pelos números, mostra que criou algumas chances. Para mim, as do Cruzeiro mais claras do que as do Fluminense, mas o índice de gols esperados de 1,6 também é um índice considerável. O Fluminense talvez poderia ter colocado a bola na casinha em mais de uma oportunidade. Então, não é, para mim, um resultado desastroso, mas eu acho que dá um choque de realidade para o torcedor do Fluminense do que é a disputa, do que o tricolor carioca pode fazer dentro do Campeonato Brasileiro. E aí, Gé, claro que era óbvio o desejo do Arias de jogar no futebol europeu, ele já falou isso várias vezes. Quando ele vence a Libertadores, parece que aquilo ia acontecer no mês seguinte, acaba não acontecendo, ele vai continuando e vai renovando com o Fluminense. Mas agora chegou a hora, depois de um excelente Mundial de Clubes que ele fez, a proposta chegou e ele está indo embora, vai fazer muita falta para esse time. Pois é, até então, né, nessas situações pós-Libertadores, o Fluminense só tinha recebido algumas propostas do futebol árabe, também da Rússia. Não era o desejo do John Arias, né? Afinal, ele tem 27 para 28 anos de idade. E aí, agora sim, ele consegue, ao que parece, realizar um sonho, ou pelo menos vai realizar, de atuar numa Premier League, né? Ele foi vendido, de fato, ao Wolverhampton. No total, o Fluminense deve arrecadar aí pelo menos 22 milhões de euros nessa negociação, 17 milhões de euros em valores fixos, mais 5 em metas que podem ser batidas até o final da temporada. E aí o John Arias vai deixando o tricolor carioca, tendo conquistado o Libertadores, tendo feito o gol que deu o título, né, da Recopa Sul-Americana. Então o torcedor reconhece muito a importância do colombiano, que nesse momento é considerado aí o melhor jogador sul-americano, né? Afinal, também fez uma grande Copa do Mundo de Clubes. E hoje no Maracanã, apesar do resultado e dos torcedores em determinado momento dividirem-se entre vaias e aplausos, quando se falou em despedida de John Arias, apareceu no telão, como a gente acabou de confirmar na imagem, obrigado, John Arias, o torcedor cantou o nome dele, aplaudiu, e o John Arias, muito emocionado, também foi até o torcedor e retribuiu, né, esse carinho, esse reconhecimento por todo o trabalho. No total, foram 209 jogos com a camisa do Fluminense, 46 gols, 54 assistências no total, 100 participações em gols. Foi importante demais o John Arias, jogou muito aqui no futebol brasileiro. E, o Flu detém ainda 10% dos direitos econômicos do jogador e tem ali uma cláusula de prioridade no sentido de que, caso os ingleses queiram vender o John Arias, que vendam novamente para o Fluminense. Então, está saindo de portas abertas o colombiano. Essa é uma boa cláusula. Léo, óbvio que vai perder muito em termos técnicos, é o principal jogador do Fluminense. Tem substituto no elenco, dá para o Renato se virar, ou seria bom ir ao mercado? Teoricamente, o ideal é você ir ao mercado e contratar um jogador da categoria do Arias, o que será muito difícil e custará muito caro ao Fluminense. O Fluminense ganhou uma belíssima grana com a participação na Copa do Mundo de Clubes, mas não é um clube totalmente saudável financeiramente. Não quer dizer que o Fluminense não tenha dívidas a pagar. Vai usar parte do dinheiro da Copa do Mundo de Clubes para abater um pedaço da sua dívida. Não quer dizer que aquele dinheiro que entra daquele torneio, que o Fluminense foi tão bem, entra diretamente para os cofres do clube e o clube vai sair gastando no mercado. Não é bem assim que funciona. O Arias fará muita falta para um elenco que já não é de nível top no futebol brasileiro. Tem algumas possibilidades, de repente o Soteldo, se ele conseguir engrenar com a camisa do Fluminense, acho que pode suprir parte da ausência do Arias. O Keno, de repente, se retomar um bom nível que já teve lá atrás, mas me parece um jogador que já não consegue ter a mesma constância de outros tempos. Enfim, o Fluminense vai sentir muito a falta de John Arias, não tem a menor dúvida disso. Gé, obrigada pelas informações, bom restinho de trabalho por aí, volte sempre aqui no Esporte Agora, um beijo. Obrigada, gente, um beijo para vocês. Fiquei curiosa que a Jéssica falou do Wolverhampton e dessa cláusula. Tem espaço... Primeiro, é uma boa o clube que ele escolhe, ou que escolhe ele para a Premier League, vai ter condição de jogo, pode entrar no segundo tempo, no primeiro... O Wolverhampton, para essa temporada agora, perdeu o Matheus Cunha, que será jogador do Manchester United. Pensando na formatação que o time tinha na temporada passada, com 3 zagueiros e 2 jogadores que atuam por trás do centroavante, acho que o Arias pode ser um desses 2 caras que atuam por trás do centroavante. É garantia de que ele vai atuar? Não necessariamente. O nível do futebol brasileiro é um,
da Premier League é outro. E aí posso usar como exemplo o Gustavo Scarpa. Foi para o Nottingham Forest, bateu lá e voltou. Até teve uma passagem pelo Olympiacos e tal, mas não conseguiu jogar no futebol europeu. Tem a ver com as características da equipe? Talvez. O Nottingham Forest, naquele momento, e acho que até hoje, com o Nuno Espírito Santo, e era comandado anteriormente pelo Steve Cooper, era um time de jogo muito direto, de jogo em velocidade, de transição. O Scarpa já é um cara de mais cadência. O Arias é um jogador muito mais completo, para mim, do que o Gustavo Scarpa. Pode jogar nesse tipo de situação, ou então para times que sejam mais dominantes, ele também tem um bom jogo de 1 para 1. Veremos como será a adaptação do Arias ao futebol inglês. Classificação na tela para você do Brasileirão. Claro que vai ter alguns buracos aí, alguns asteriscos, Léo, mas é o que tem para hoje. Cruzeiro assumindo a liderança com 30 pontos, 14 jogos. O Flamengo tem 27, tem um jogo a menos, ou seja, uma vitória pode deixar tudo embolado. Bragantino tem 27, é o terceiro. Também tem 14 jogos, o Bahia tem 24 pontos, 13 jogos. O Palmeiras é o que tem menos aí de cima, é o quinto colocado com 23 pontos. Ou seja, 2 vitórias vai a 29. É isso? Não faltei na aula de matemática? Não faltou, a sua conta está corretíssima. A rodada foi espetacular para o Cruzeiro, que assume a ponta do campeonato. Todo mundo lá de cima tropeçou. Parecia que essa vantagem ia se abrir, né? Ia ficar um buraco no meio da tabela, só que não, porque os times lá de cima tropeçaram. O Botafogo é o sexto com 22. Fluminense o sétimo com 20, Atlético Mineiro o oitavo com 20, Corinthians nono, 19, décimo o Ceará com 18. Na segunda parte da tabela temos o Mirassol, 11º com 18 pontos, pontinho importante contra o Palmeiras ontem. O Grêmio, 12º com 16, Santos, 13º com 14. O Santos está escalando, hein? Pouco a pouco, 3 pontos em 3, está escalando. O Inter, 14º com 14, Vasco, 15º, São Paulo ali pertinho da zona de rebaixamento. E aí tem Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Até que uma vitória para o Fortaleza, por exemplo, dependendo de resultados, já deixa o Fortaleza numa situação confortável. Tirando o Sport, né, Léo? Acho que todo mundo ali na segunda página e o Mirassol, que está mais distante, está precisando ficar esperto. Exatamente, o Sport já está numa situação muito delicada, já tem ali 7 pontos para o time que está acima dele e 10 pontos para o primeiro time que está fora da zona de rebaixamento. 10 pontos são 4 rodadas ali, né, que você precisaria vencer 3 jogos, empatar 1 para igualar a pontuação do São Paulo, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Sport está numa situação já delicadíssima a essa altura do campeonato. Dos outros times ali, acho que a distância é bem curta. Então, uma vitória faz você dar um salto na classificação, o que não pode te dar certo conforto, óbvio, porque uma derrota na sequência vai te fazer voltar para aquele mesmo lugar em que você estava. Então, é um campeonato brasileiro que ainda está bem embolado. Cruzeiro líder e tem o artilheiro Caio Jorge também na liderança. Léo, fim de papo aqui no Esporte Agora. Obrigado pela companhia. Amanhã não tem Esporte Agora, mas tem Tour da Bola. Exatamente. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo pós-jogo da vitória do Cruzeiro, 2-0 sobre o Fluminense. Agora deixa eu trazer aqui a classificação atualizada e o Cabuloso aí na liderança do Brasileirão, pessoal. Deixa eu trazer aqui, ó. Deixa eu trazer aqui a classificação. Classificação tá aí, ó. Olha aí, ó. Cabuloso com 30 pontos na liderança do Brasileirão. Flamengo tem 27, Bragantino 27. Tá aí, ó. Cruzeiro 30 pontos em 14 jogos. São 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Fez 23 gols, tomou 9, um saldo de 14, 71%. E é porcentagem de campeão, em 71,4%. Vitória do Cruzeiro aí fora de casa. Próxima rodada, rodada de número 15, o Cruzeiro vai jogar contra quem? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Cruzeiro pega o Juventude, domingo, 4 horas da tarde, Mineirão. Rapaz, Mineirão vai estar mais de 50 mil torcedores, pode ter certeza. Mais de 50 mil torcedores aí no Mineirão para Cruzeiro e Juventude. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Total Futebol.